Infertilidade masculina. O tema sempre trouxe incertezas, preconceitos e muita desinformação. O estresse nas grandes cidades pode tornar um homem infértil? E a poluição? E remédios, drogas, obesidade, excesso de alimentos industrializados? O repórter Renato Biasi mostra como pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, estão respondendo a estas perguntas. No Brasil e aqui nos Estados Unidos também, a reprodução ainda é vista como responsabilidade das mulheres. Se um casal não consegue ter filhos, a culpa fica sendo da mulher, na maioria dos casos. O fato é que o homem é tão responsável quanto a mulher e contribui com igual proporção para as causas de infertilidade conjugal. Sendo que, nos últimos anos, aparentemente está havendo uma tendência a aumento da infertilidade masculina, provavelmente por fatores ambientais e nutricionais e outros fatores. Nem sempre a fecundação em laboratório é o último recurso. Médicos dizem que a maioria dos casos de infertilidade masculina tem tratamento. Isso quer dizer que a gravidez pode acontecer de forma natural, com menos riscos. Você vai ver como o formato do espermatozoide influencia a capacidade de fecundação. O Espaço Aberto Ciência e Tecnologia começa agora. Quando se ouve falar em medicina moderna, logo a gente imagina um laboratório como este, com equipamentos de última geração. Mas no caso dos estudos sobre a reprodução, a tecnologia sozinha não resolve todos os problemas. Antes, os pesquisadores precisam entender bem as causas da infertilidade do homem. E nós fomos procurar as respostas com um especialista no assunto. Aqui no Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da USP, a infertilidade masculina está no foco das atenções do Dr. Jorge Halak desde 1996. Cercada de preconceitos, a infertilidade não tem números absolutos, mas o Ministério da Saúde estima que 8 milhões de casais brasileiros sofrem com o problema. São dados de 2006 que vieram de trabalhos científicos. A principal causa é a varicocele, que são as varizes no escroto. Essa é uma causa muito significativa de infertilidade primária, ou seja, um dos casais que nunca conseguiram estabelecer gravidez, atingindo metade disso como causa, 45% a 50%. E quando os casais têm o primeiro filho e não conseguem ter o segundo filho, a varicocele se torna ainda mais importante, porque é uma doença progressiva. A incidência de varicocele nessa subpopulação é ao redor de 75% a 80% como fator causal. E a varicocele ela é importante porque ela é tratável, é a causa mais comum, mais facilmente diagnosticável no homem e tratável por microcirurgia. Qual é a segunda causa? A segunda causa é infecciosa no Brasil. Tem muita infecção subclínica assintomática no homem. Não estou falando de gonorreia, sífilis, causas evidentes que o indivíduo sabe que tem uma DST. Estou falando de clamídia, são bactérias e outros agentes infecciosos. Onde que ele contrai? Então, contrai de relação sexual, ou mesmo do próprio trato intestinal do indivíduo por via linfática, aquilo contamina o trato reprodutivo e acaba obstruindo justamente o epidídimo, dá uma infecção no testículo ou na próstata que vai se alastrar para o trato reprodutivo. Quer dizer que boa parte dos casais, quando percebe que não consegue ter um filho, por exemplo, a culpa geralmente recai sobre a mulher. Então, a mulher se sente responsável e ela tem o hábito de ir no ginecologista desde que ela menstruou. Então, esse é um hábito saudável, ela vai sempre ao médico e tal. E o homem, ao contrário, não tem o hábito de ir no urologista desde a adolescência, como deveria ser o correto, viu? Acompanhar o desenvolvimento testicular, ver se o testículo está crescendo adequadamente, ver se ele tem varicocele já na adolescência, que é a época que ela é melhor tratável, né? Se ela estiver causando alteração no padrão de crescimento testicular, etc. e tal. Então, isso na idade adulta vai redundar numa menor complacência, numa menor ida do homem ao urologista e ele confunde a ejaculação, ereção com presença de espermatozoides, quando na verdade os espermatozoides contribuem com menos de 5%
do volume do ejaculado. Não é porque ele ejacula direitinho, tem orgasmo, tem ereção, que ele vai ser fértil. Mas há ainda outras causas da infertilidade masculina. Tumores em geral, principalmente nos testículos. Vasectomia, um método anticoncepcional que bloqueia os canais que levam os espermatozoides dos testículos ao pênis. E também causas genéticas. Homens com baixa concentração de espermatozoides podem ter alterações no número de cromossomos. A boa notícia é que para a maioria dos casos há tratamento. A terapia pode ser feita com medicamentos ou com cirurgias cada vez mais precisas e menos invasivas. Este laboratório da Faculdade de Medicina, inaugurado no ano passado, também funciona como um centro de pesquisa e treinamento em cirurgia. A microcirurgia é um recurso, uma ferramenta que os médicos utilizam simples e que pode, no caso do homem infértil, fazer tratamentos muito mais simples do que a técnica de reprodução assistida, com a vantagem de restabelecer a fertilidade natural do indivíduo. Por exemplo, curar uma varicocele, fazer uma reversão de vasectomia, fazer reconstruções do trato reprodutivo, tirar tumores do testículo, e aí vai. Outras técnicas microcirúrgicas aí. Mas há casos mais graves. Esse só mesmo a reprodução assistida, aquela feita no laboratório, é que pode dar jeito. De 12% a 20% precisam fazer reprodução assistida, né? Como é que faz isso? Então, esses são os pacientes que não ejaculam espermatozoides, porque eles têm uma falência, a chamada antiga falência testicular. Hoje a gente sabe, são testículos pequenos, tá? Testículos amolecidos, que são um compêndio de várias causas. Ele pode ser desde causa genética, até o indivíduo que usou anabolizante, usou cocaína, usou droga, usou medicamento, pós-quimioterapia, pós-radioterapia. Então, esse compêndio de causas, tá? Ou pós-cachumba, pode redundar num testículo pequenininho que ele não ejacula espermatozoides. Como que a gente age nesses casos? Esses casos, é um antigo paciente que era estéril, hoje não é mais estéril. O que a gente faz nesses casos tem que fazer diagnóstico, tem que seguir um ritual todo de investigação, fazer o sêmen, fazer a parte genética principalmente, ver se não tem tumor envolvido no testículo ou em alguma outra coisa, tá? Feito o ritual investigativo, a gente pode induzir o testículo com hormônios por alguns meses, porque uma porcentagem de 20% pode ejacular espermatozoides que não estava ejaculando antes, para a reprodução assistida, para a ICSI. ICSI é a sigla para injeção intracitoplasmática de espermatozoide, técnica usada nas clínicas de fertilização in vitro. Com a ajuda de hormônios, a produção de óvulos é estimulada na mulher. Depois eles são aspirados e preparados para a fecundação. O homem recolhe o sêmen, que vai passar por uma seleção com a ajuda deste equipamento. Nas versões mais modernas, lentes de aumento superpotentes ampliam a visão do espermatozoide em até 20.000 vezes. É possível ver até mesmo defeitos na cabeça do espermatozoide. Na verdade, esse espermatozoide visto num aumento de 20.000 vezes, nós conseguimos avaliar estruturas vaculadas na cabeça do espermatozoide, onde esses vacúolos, teoricamente, seriam deletérios ao processo de implantação embrionária. Esses espermatozoides são completamente inadequados ao processo de injeção intracitoplasmática de espermatozoide por terem pouca chance reprodutiva. Os estudos referem que esses espermatozoides sem vacúolos, ou seja, sem supostas alterações genéticas, levariam a maiores taxas de implantação embrionária, ou seja, haveria uma possibilidade maior de até 70% de perpetuação dessa gravidez e menores taxas de abortamento. O formato do espermatozoide nunca foi muito estudado pela medicina. Mas nos últimos anos, os cientistas passaram a se preocupar mais com a forma do que com a quantidade e a mobilidade dos espermatozoides. Um dos primeiros a perceber isso foi o Dr. Paul Gindorf, da Universidade de George Washington. Ele é um dos maiores especialistas em infertilidade aqui nos Estados Unidos. A normal shape is going to have an oval, round head and a tail that is going to be able to propel the sperm. And the centerpiece of the sperm is going to be small. Okay, so you're going to have a typical normal shape, but there are many, many varieties of abnormalities. But why is the shape so important? It allows the sperm to connect to the egg, to bind to the egg and fertilize the egg. So the purpose of the sperm is to fertilize the egg. What kind of
diversion from the ideal shape have you been observing? There isn't an increase in abnormalities in shape. It's just that we have been able now to detect it with better semen analyses. So years back, let's say 30 years back, the technology wasn't available to identify these problems. Now the technology is available, we can see exactly what the shapes are like. The spermatozoid that doesn't have the proper shape is not able then to penetrate the egg. Correct. How often does that happen? In male infertility, a number of cases are due to this. Now remember, you have the count, the motility, and the shape. There's some cases of male infertility where there's a very low count, and that's the problem. There are other cases where the sperm don't move very well, and they cannot get to the egg. So you have to have enough sperm, and you have to have movement of the sperm to get to the egg. But then once the sperm arrives at the egg, you have to have the proper shape for it to bind to the egg to allow the penetration and fertilization of the egg. Observing this over many years, have you asked yourself the question, why do we have spermatozoid that cannot propel itself properly, or that doesn't have the shape, the proper shape? Right. Well, sperm are produced every 74 days, and the process isn't perfect. So you have millions and millions of sperm being produced simultaneously, and you have a very, very small fraction of sperm that are normal. And this is an evolutionary process where only the normal sperm are going to be the ones that will eventually fertilize the egg. Is male fertility on the rise, infertility on the rise? I think that it's a question of observation. The more we're able to diagnose, the more we're able to identify the problems, then we have the illusion, if you will, of a higher incidence of that problem. My feeling is that male fertility problems have been there all along, that it's just been more difficult to identify them, okay? Because it's very important to realize this, that couples that are having conception delay, they have multifactorial problems. By that I mean it's usually not just the husband or the wife, but it's a combination of both. So if the tradition has been for the wife, the woman, to present for medical care first and have a gynecologist evaluate her, the focus has been on the female factors. And perhaps the male factors haven't even been looked at. But once they've begun to be looked at, then they have been identified. So this notion of male infertility increasing is really an artifact of just identification of the prevalence that has always been there. What are the myths related to male infertility? Well, you tell me and I'll tell you if it's true or not. Bicycle riding. That's true if you ride a lot. If you're an airplane pilot or a truck driver and you're sitting for many, many, many hours, if you have pressure on the scrotal area so that you change the temperature, or the blood supply because you're pushing on the vessels, then you're going to have a decreased sperm parameters. Proximity of very hot things. Hot tubs, if you're going to spend a lot of time in hot tubs, this kind of thing. Constricting undergarments or uniforms, that kind of thing. Will also, anything that can change the temperature, increase the temperature of the scrotum, and also be constricting so the blood supply is compromised, is definitely going to decrease the sperm parameters. Obesity. Obesity has had some impact in general health, and there is recent reports on obesity having some impact on male fertility. But the way you would factor in obesity is because there could be a change in the hormone environment and therefore the development of sperm, as well as the general health status of the patient. And anytime you have a chronic disease, you're going to have effects on the reproductive system. Voltamos agora para a Clínica de Fertilização, no Rio de Janeiro, onde foi selecionado
o espermatozoide com maiores chances de fecundação. Agora, ele imobiliza esse espermatozoide através da quebra da cauda com a própria agulha que ele for aspirar o óvulo, o espermatozoide, ele quebra essa cauda. É para que haja a parada de movimentação desse espermatozoide, para quando, uma vez ele injetado dentro do óvulo, ele não destruir o citoplasma desse óvulo. Ou seja, para ele não se movimentar dentro do óvulo. Após a injeção do melhor espermatozoide dentro do óvulo, nós conseguimos a visualização de um embrião com 4 células com a classificação A, sem fragmentação, ou seja, sem ele estar quebradinho. É um embrião muito viável sob o ponto de vista morfológico para ser transferido. Esse embrião, no dia seguinte, que é o dia que normalmente a gente transfere, no dia 3, pós inseminação do espermatozoide dentro do óvulo, a gente imagina, a gente espera que esse embrião tenha de 6 a 8 células que estaria pronto para ser transferido para o útero. 15 dias depois da transferência do embrião para o útero, os médicos podem confirmar se a gravidez deu certo. Quando você aplica tecnologia reprodutiva, tá? Reprodução assistida, bebê de proveta, ICSI, tá? Que tem indicação em muitas vezes, tá? O Dr. Jorge indica muitas vezes em pacientes mais graves, tá? Você não está tratando o casal da causa de infertilidade. Você está usando uma tecnologia para que ele tenha um filho. Mas a causa continua no indivíduo, não foi diagnosticada. O próprio cromossomo Y também sofre alterações genéticas nos homens inférteis. Numa incidência de 10 a 18%, dependendo da concentração de espermatozoides no sêmen. E isso é transmissível aos descendentes por reprodução assistida. Porque você tem que pensar, é fácil de entender. Ou faz reprodução assistida, se nascer um menino, ele vai carregar o cromossomo Y do pai, que já vinha com uma alteração genética. Então, tem que ter um diagnóstico da causa para poder orientar esses casais, fazer um aconselhamento genético de indivíduos. Numa cidade apressada e congestionada como São Paulo, a qualidade de vida costuma ficar para trás. Da tensão dos congestionamentos à poluição, são muitos os fatores que levam a caminhos de doenças conhecidas: obesidade, problemas respiratórios e cardíacos. Segundo os pesquisadores da USP, a forma como o homem tem vivido nas metrópoles nos últimos tempos está prejudicando até a sua reprodução. No Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina, estes fatores externos são estudados com muito rigor. As descobertas servem de alerta para os homens. Os fatores associados ou doenças associadas à infertilidade, que nós estamos associando nos últimos 5 anos, são obesidade com alteração hormonal do indivíduo, tá? Uso de medicamentos, quaisquer medicamentos, particularmente de alguns grupos de medicamentos, como antidepressivos, antibióticos, anti-inflamatórios, drogas lícitas e ilícitas, particularmente o uso de maconha, cocaína, crack, é associado também a anabolizantes esteroides, é um grupo muito significativo na população jovem que abusa de anabolizantes esteroides, com prejuízo da função testicular muito importante, né? E também nós estamos analisando o porquê da provável aumento de incidência de infertilidade masculina no mundo industrializado. Então esse fenômeno que as evidências estão apontando nessa direção é parcialmente explicado por poluição, e poluição atmosférica e também por alterações alimentares, seja ela por uso de agrotóxicos de maneira não ordenada, seja por alimentos industrializados. Evidências cada vez mais recentes mostram alterações de função testicular da parte de produção de espermatozoides. Tá? Nós mostramos ano passado, nesse laboratório de poluição atmosférica da Faculdade de Medicina, um trabalho feito aqui que mostrou na cidade de São Paulo, nas áreas mais poluídas, nascimento de menos meninos na espécie humana e de menos machos nos animais de experimentação, nos ratinhos aí que ficaram submetidos à poluição. E esse nascimento de menos meninos e menos machos é proporcional a maior partículas de poluente que esses animais ou o indivíduo estava inalando
no seu dia a dia. Então, aparentemente, no testículo, os espermatozoides que produzem o cromossomo Y são mais sensíveis a esses efeitos tóxicos ambientais em geral. Uma outra pesquisa nossa também nessa linha de poluição tem mostrado na região do pescoço do espermatozoide, que é uma região fundamental para a fertilização, alterações ligadas à poluição atmosférica. Ou seja, a poluição ela tem fenômenos que ainda nós não compreendemos totalmente. As mudanças metabólicas hormonais, sim, porque isso no organismo transforma-se em hormônio feminino, e as alterações testiculares e no espermatozoide estão sendo estudadas a partir de agora, mas o que é importante dizer é que essa exposição toda no mundo industrializado potencialmente está produzindo homens futuramente com menos qualidade seminal e, obviamente, aqueles indivíduos limítrofes da fertilidade que no ambiente todo mais saudável seriam férteis, eles agora vão para a curva do lado dos inférteis, quando nessas condições ainda mais adversas, né? Quer dizer, então, que o homem do campo tem mais chance de ser fértil, ou seja, tem chance de ser mais fértil do que o homem da cidade hoje em dia. Sem agrotóxico. Com agrotóxico, essa equação não é verdadeira. O segredo é a gente ter uma vida equilibrada, é ter fatores saudáveis, né? E o segredo é você, no que você puder interferir para o seu bem-estar, né? Então, essa abordagem, além de tudo, de você restabelecer a fertilidade natural, você também restabelece o seu bem-estar, né? Então, o que tem de errado você falar para o indivíduo, sabe, ter os hormônios adequadamente, perder peso, parar de fumar, sabe? O que esperar um pouco para melhorar a função testicular, sabe? E a gente consegue sucesso numa porcentagem muito grande dos pacientes fazendo isso que nós conversamos aqui nesse programa. Esperamos que esse programa tenha sido útil para você. Para saber mais, visite o nosso site www.g1.com.br/Globonews. Até a semana que vem.